a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 24 até o 27. E destacamos o versículo 24 que diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam as ofertas das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? O tema de hoje é o cuidado dos filhos de Deus pela pregação do Evangelho. Esse texto não fala de impostos para governos. Ele fala sobre ofertas que era regularmente cobrado para as pessoas da época. Cada homem teria por obrigação, mas também como oferta de gratidão, dar 2 dracmas para a manutenção do templo e de todo o serviço também dos sacerdotes. 1 dracma, ela equivalia a um dia de trabalho braçal. 2 dracmas, então, seriam 2 dias. E isso era necessário porque nada também naquela época funcionava sem recursos financeiros. A igreja de nossos dias, de todos os tempos, a igreja de Jesus Cristo, ela é composta de pessoas fiéis a Ele. E esses fiéis se preocupam com a continuidade da pregação do Evangelho. E essa continuidade, ela começa já nos dias atuais, porque precisa ser bem feito. Se nós fazemos errado nos nossos dias, os dias do futuro estão comprometidos. Então temos por obrigação fazer bem feito e de forma correta tudo nos dias de hoje. Não só a pregação do Evangelho e todas as coisas que fazem parte disso, como também a nossa conduta e as nossas ofertas. Porque nós pretendemos e gostaríamos que fosse assim, que a nossa congregação, a nossa igreja, ela continuasse lá no futuro, por muitos e muitos anos e décadas ou até séculos de pregação da palavra do Senhor. E para isso também servem estas ofertas. Aqui no caso de Jesus e Pedro foram pedido 2 dracmas. Esse era o estipulado para aquela época. Mas não era só essas ofertas que eram cobradas, eram pedidas do povo. Era também o dízimo, que o dízimo valeu até a morte de Cristo. A partir daí, nunca se falou mais em dízimo, somente em ofertas voluntárias. Apesar que o dízimo também era voluntário e movido por fé. Sem esses termos aí, Deus também não aceitava essas ofertas. Mas então veja que existiam mais tipos de ofertas para aquela época. Então nós também precisamos nos preocupar em fazer o melhor para que a pregação do Evangelho continue. Não podemos ficar de fora. Jesus, ele até poderia ficar de fora, porque ele era o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, e o templo era montado por causa de Deus, por causa de Cristo. E Pedro não, Tiago, João, esses eram aqueles que iam fazer também lá os sacrifícios, ouvir a palavra do Senhor e serem consolados com o perdão. Jesus não, mas mesmo assim ele fez questão de também fazer a sua oferta. Nós precisamos nos preocupar com a pregação do Evangelho. Isso não é uma preocupação só do pastor, ou da diretoria, ou da liderança, ou daqueles irmãos e irmãs que pregam o Evangelho de forma pública. Claro que essas pessoas se preocupam de forma muito notável e fazem questão de fazer com que o Evangelho continue, mas a pregação do Evangelho deve ser uma preocupação de todos os cristãos. Não somente de alguns, mas de todos. E como pode-se fazer
criar corpo a essa preocupação. Por exemplo, trazer regularmente as nossas ofertas agradáveis ao Senhor. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, participar dos cultos e das programações, aquelas que estão preparadas para as coisas do templo. Outra questão importante, ouvir com atenção a palavra do Senhor. Orar por nós mesmos, orar pelo nosso semelhante. Outra coisa importante, dar bons conselhos. Tem muita gente que precisa de um bom conselho e nós cristãos temos os melhores conselhos. Nós podemos ajudar o nosso semelhante. Outro ponto importante, dar bons exemplos de vida. Ser uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, com a fé. E não ter duas caras, uma cara que é quando vai para o culto e outra quando vai viver de forma particular. Tudo o que nós vamos fazer sempre deve ser movido pela fé em Cristo. Outro ponto que é importante também lembrar que todos nós, filhos de Deus, precisamos ser arrependidos. E uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o perdão de Cristo. Então nós somos novamente livres. Os cristãos são os únicos que vivem livres aqui na terra, porque Deus nos liberta. Zelar pelo templo, pela palavra de Deus, pelos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia. Zelar pelas pessoas da congregação, pelos fiéis do Senhor que são nossos companheiros e companheiras. Isso é importante também que haja preocupação com o bem-estar de toda esta gente. Tudo isso é uma excelente obra e nós podemos fazer isso de bom grado, porque para nós é bem agradável cuidar como filhos de Deus para que a pregação do Evangelho sempre continue. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, venha nos abençoar para nós fazermos muito bem a nossa parte aqui na terra. Nós sabemos que o Senhor faz de forma fabulosa, 100% santa, perfeita tudo. Mas nós não. Mas também nós queremos fazer melhor e ser pessoas melhores aqui na terra, teus filhos amados que fazem bem feito tudo o que nos cabe. Venha nos ajudar para isso em nome de Jesus. Amém.